Olá, tudo bem com você? Vamos fazer juntos alguns exercícios para você treinar? Então vamos lá. Raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 49? Você tem que saber bem a tabuada, né? Qual é o número raiz quadrada de 49? Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado da 49? 7 vezes 7, 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7 menos raiz quadrada de 25. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 25? É 5. Então a raiz quadrada de 25 é 5. 7 menos 5, 2. A segunda expressão. O que é 3 raiz quadrada de 64? É 3 vezes a raiz quadrada de 64. Quando não aparecer sinal entre um número e a raiz, é vezes, viu? Se for mais subtração, divisão, vai aparecer. É vezes. 3 vezes a raiz de 64. Quanto é a raiz de 64? Que número elevado ao quadrado, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 64? É 8, né? 8 vezes 8, 64. Então vai ficar 3 vezes raiz de 64 é 8, mais, cheguei aqui, raiz quadrada de 81. Que número multiplicado por ele mesmo dá 81? Não é 9? Então, raiz quadrada de 81 é 9. Dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. Então, resolvendo aqui na frente, vai ficar 3 vezes 8, 24, mais 9 dividido por 9, dá 1. 24 mais 1, 25. A outra, quanto é raiz quadrada de 36 elevado ao quadrado? Ou seja, o quadrado da raiz quadrada de 36. Veja aqui, raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas, uma anula a outra. Por exemplo, eu tenho um número, vou fazer aqui no cantinho que dá, o espaço aqui vai dar. Por exemplo, eu tenho um número 5, aí eu somo 7 e subtraio 7. O que eu fiz? Somar e subtrair não são operações inversas? Como eu somei e subtraí o mesmo número, o que eu fiz? Uma operação anulou a outra. Ficou o quê? Ficou o mesmo número que estava antes, 5. Aqui é a mesma coisa. A raiz quadrada de 36 elevado ao quadrado, raiz quadrada e elevar ao quadrado, potência de expoente 2, né? São operações inversas. Então isso aí vai dar o próprio 36, porque uma operação anula a outra. Agora, se você quiser pensar assim também, pode ser, raiz quadrada de 36. Qual é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo dá 36, não é 6? Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Aqui, 5 vezes raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4, não é? Porque 4 vezes 4 não é 16, então vai ficar 5 vezes 4. Eu posso subtrair 2 dessa conta? Não, porque na frente tem uma multiplicação. Você tem que resolver primeiro. É até bom dar uma paradinha e falar isso aqui, que eu estava esquecendo. Quando tem as 6 operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação, que são as 6 primeiras operações, você faz da última para a primeira, ou seja, da mais complexa para a mais simples. Você começa com radiciação e potenciação, depois multiplicações e divisões, depois adições e subtrações. Tá certo? Então, menos 2 vezes quanto? Raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É a raiz quadrada de 100, é 10. Então vai ficar 5 vezes 4, 20. Eu posso tirar 2 dos 20? Não, por causa da multiplicação. Menos 2 vezes 10, 20. Então isso aí deu 0. Quanto é a raiz quadrada do quadrado de 13? Como é que é, pessoal?
quanto é a raiz quadrada do quadrado de 13. Vamos fazer no cantinho aqui. Qual é o quadrado de 13? É 13 elevado ao quadrado, não é? Eu quero a raiz quadrada disso. Acabei de te explicar agora mesmo. É importante você observar que se o expoente estiver dentro do radical, debaixo do radical, ou estiver fora, é a mesma coisa, viu? Então, a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas. Isso aqui vai dar 13. É o meu caso daqui lá de cima, só que aqui eu fiz em forma de pergunta, né? Quanto é a raiz quadrada do quadrado de 13? Ó, raiz quadrada do quadrado de 13. O que é o quadrado de 13? É o número 13 elevado ao quadrado, que dá quanto? 13 vezes 13, 169. Raiz de 69 é 13. Tá bom? Aqui eu tenho a raiz quadrada de um número, a mesma coisa disso aqui, ó. Eu tenho a raiz quadrada do número x mais 1, essa raiz quadrada está elevada ao quadrado, e esse resultado dá 121. Eu quero saber quanto que x deve valer. Quanto que é o valor de x para que o resultado dessas duas operações dê 121. Então você sabe que o número, a raiz quadrada de um número, essa raiz quadrada elevada ao quadrado, uma anula a outra. Então vai ficar x mais 1, porque não vai dar x mais 1, igual aqui, igual lá. X mais 1 igual a quanto? 121. Ah, então agora está fácil. Qual é o número que somado com 1 dá 121? É 120. Então o x vale 120. O valor de x aí nessa expressão, tá? Veja bem, você pode fazer assim também. O 1 está do lado esquerdo da igualdade somando, ele passa para o lado direito da igualdade subtraindo. Então o x é igual a 121 menos 1. 121 menos 1 é 120. Beleza? Então por enquanto é isso. Bons estudos. Fique com Deus. Tchau, tchau.